nosso texto, né? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nós queremos participar da ceia. Repito, né? O tema da mensagem é participando da ceia sob a perspectiva bíblica correta, amém? Então nós temos aqui, a partir do versículo 23, assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós sabemos que Paulo, né, ele propõe aqui essa orientação à igreja de Corinto, uma orientação que ela perpassa, chegou até nós como igreja do Senhor. Existia uma desordem ali, né, na igreja. Nós sabemos que Corinto era composta de aproximadamente 500 mil habitantes. Existia ali o seu porto marítimo, então pessoas vinham de todos os lados, cada um com uma cultura, com um tipo de pensamento, uma forma de ver as coisas. E aleatoriamente cada um pegava e já participava, enfim. E Paulo vem trazendo algumas correções e em detrimento, né, desses ajuntamentos de gente que vinha de todos os lados. Existiam ali também contendas entre os irmãos, apesar da Bíblia designar a igreja de Corinto como sendo uma igreja dotada de dons espirituais, uma igreja, né, riquíssima no que tange a questão da manifestação do Espírito Santo. Todavia, era uma igreja que ela tinha alguns problemas sérios, né, porque até partidarismo existia no seio da igreja. Um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Pedro, ou sou de Apolo. E Paulo, ele vem trazendo uma correção assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo, ele vai trabalhar profundamente, né, a vida comportamental da igreja de Corinto. E certamente essas orientações do apóstolo Paulo, elas vieram perpassando as épocas, os anos, os tempos, os séculos, e chegaram também até nós como igreja do Senhor. E eu penso que é visão de Deus bíblica que nós participemos da ceia do Senhor dentro de uma perspectiva bíblica correta, para que possamos validar de uma forma assim fundamentada no temor e tremor a Deus aquilo que nós fomos chamados sempre para estarmos participando. Amém? Então, a ceia é um memorial. E como memorial, nós aqui na igreja, nós temos a ceia no segundo domingo de manhã e no terceiro domingo à noite. Não tem nenhum problema, né, nós participarmos da ceia no segundo domingo de manhã e no terceiro domingo à noite, e poderíamos ter até em outros momentos aqui a ceia do Senhor, como a gente visita as casas de irmãos em que levamos a ceia. Então tem meses que às vezes participamos da ceia mais de 3, 4 vezes, né? Então não tem nenhum problema, porque a ceia é um memorial. É um momento nobre em que nós temos a oportunidade de a gente estar revendo conceitos e valores, revendo a nossa condição diante do Senhor. O que nós queremos dizer aqui nessa noite? Em primeiro lugar, irmãos, nós participamos da ceia do Senhor de forma correta quando nós olhamos para o passado com gratidão no nosso coração.
Veja que aqui no versículos 23 e 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e quando Jesus tomou pão, o que ele fez? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Se Jesus pegou aqui nesse momento o elemento da ceia, e ele deu graças ao Senhor, isso significa que nós, quando olhamos para este passado, nós devemos participar da ceia do Senhor, tendo como fundamento a nossa gratidão a Deus. Por que eu devo ser grato a Deus, pastor? Devo ser grato ao Senhor, porque após a queda do homem no jardim do Éden, Deus então foi se descortinando, foi, se revelando progressivamente ao homem, tendo Jesus, tendo o próprio Deus, segundo João capítulo 1, que nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Veja aqui, esse ato de Deus, desde o Velho Testamento, interessado na reconciliação do homem consigo, na busca do homem consigo. Isso, irmãos, nós devemos olhar com muita gratidão no nosso coração, porque de nós mesmos, nós não nos voltaríamos para Deus. O homem de si mesmo, ele não tem interesse pelas coisas de Deus. Só é despertado no coração do homem o interesse pelas coisas de Deus quando verdadeiramente o Evangelho penetra no seu coração e o Espírito Santo de Deus dá vida a essa palavra no seu coração. Em regra, ou em geral, nós sabemos que o coração do homem é inclinado a se distanciar de Deus a cada dia mais. Mas, em Cristo Jesus, nós devemos olhar para esse passado com gratidão, porque em Cristo Jesus aprove a Deus nos reconciliar com Ele, por intermédio daquele que se transformou o nosso caminho. Amém? João 14:6, o que está escrito lá? Vamos falar juntos? João 14:6, o que está escrito? Senhor, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, irmãos, olhar para esse passado, a ceia do Senhor nos remete a isso, nós devemos olhar também com gratidão no nosso coração. Por quê? Porque Jesus se tornou o nosso caminho que nos conduz a Deus. Amém? É o que nós temos em 1 Timóteo 2,5, que você já conhece muito bem, que nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Ele é quem nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Jesus aqui, irmãos, nos ensina a sermos gratos. Eu não sei se você tem explorado esse sentimento no seu coração. Uma das características presentes na sociedade é a ingratidão. Nós sabemos que Paulo já havia dito a Timóteo que a geração seria uma geração ingrata. E nós não devemos perder essa característica de sermos gratos a Deus. Quando nós somos gratos ao Senhor, significa que nós estamos reconhecendo os feitos de Deus para conosco. Amém? Você já agradeceu ao Senhor por você ter o seu nome escrito no livro da vida? Você já agradeceu ao Senhor por fazer parte de uma igreja cujos membros dela também são lavados e remidos no sangue de Jesus? Você já rendeu graças ao Senhor por fazer parte daqueles que hão de herdar a vida eterna? Você já rendeu graças ao Senhor? Precisamos trazer isso ao nosso coração, sermos gratos a Deus. Eu não sei se você já parou para refletir onde você estava, o que você era, como você andava e o que Deus fez na sua vida, o que Deus transformou você. Pastor, estava perdido, cego. É isso que nos diz o hino cantor cristão: eu tão cego andei, né? Perdido vaguei. Éramos assim desnorteados, pessoas como ovelhas que não tinham pastor, não tínhamos esperança, não tínhamos nada.
mas esse sacrifício de Jesus, que nos remete à gratidão a Deus, nos conduz a pensarmos seriamente de que tudo que nós somos no reino de Deus, somos pela graça do Senhor manifesta nas nossas vidas. Somos porque o próprio Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos transformou, nos regenerou, nos viabilizou a possibilidade de nós nos reencontrarmos com Ele. Por isso que, quando nós participamos da ceia, nós devemos participar com gratidão no nosso coração. Gratidão porque existia uma dívida impagável, mas Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Amém? Não apenas pagou um alto preço entregando a sua vida na cruz, mas Ele nos comprou por um alto preço. Paulo vai nos dizer sobre isso. Que nós fomos comprados pelo bom preço, pelo sangue de Jesus. Éramos escravos, estávamos perdidos. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, tendo pego aquele elemento e tendo dado graças, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, pegou o pão e Ele deu graças. Que você, ao pegar o pão nessa noite, que você possa render graças ao Senhor, porque Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, naquele ato, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si aquilo que era nosso. Ele tomou sobre si. Por isso nós devemos ser gratos ao Senhor. Amém? Quantos querem agradecer a Deus nessa noite? Pai, obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja, eu tenho gente que comunga da mesma fé, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu tenho, sabe Deus, o perdão dos meus pecados, com gratidão no nosso coração. Não permitamos, irmãos, que os anos de vida cristã estejam engessando tanto a nossa vida, nos endurecendo tanto, a ponto de nós descartarmos a gratidão a Deus presente nos nossos corações, mas sejamos gratos ao Senhor. Às vezes nós temos sempre falado que as pessoas, às vezes, elas acham que foi obrigação de Deus nos salvar. Não, foi um ato da misericórdia de Deus. Por isso que Lamentações 3, 22 fala assim, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, pois a sua misericórdia se renova cada manhã. Misericórdia de Deus. Estamos aqui pela bondade do Senhor. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos aqui porque verdadeiramente Deus enviou Jesus e nós devemos dar graças a Ele também, né, por tudo que Ele tem facultado a nós como igreja. Então olhemos para esse passado, onde Jesus se entregou por nós, com gratidão nos nossos corações. Sejamos gratos a Deus. Amém? Ao mesmo tempo, irmãos, se nós queremos participar da ceia, uma perspectiva correta, real, os versículos 27 e 29 nos chama muito a atenção, dizendo assim, versículo 27 e 29, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Ao mesmo tempo que nós devemos ser gratos ao Senhor, a ceia também nos remete a um presente em que cada um de nós deve se tornar o juiz de si mesmo. Cada um de nós é uma oportunidade. Quando nós participamos da ceia do Senhor, olhando para o presente, nós devemos olhar para este presente, tendo aqui uma grande oportunidade de Deus para uma profunda reflexão de como nós nos encontramos diante de Deus. É o momento de nós passarmos a régua em nós mesmos. É o momento de nós refletirmos de como nós estamos diante de Deus. Eu sei que eu fui transformado, mas nós fomos chamados com uma proposta. E a proposta de Deus, irmãos, é que nós nos santifiquemos a cada dia mais, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos dar uma olhadinha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o que nos diz? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós temos algo aqui interessante. Olha o que nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo é tudo mesmo, e todo o vosso espírito,
e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados. Fala comigo assim: conservados. Qual que é a ideia que nós temos aqui? O que é ter uma coisa conservada? É o que é preservado, é o que se mantém, conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a finalidade. E quando nós olhamos para a ceia do Senhor nessa perspectiva de gratidão e de uma oportunidade para uma profunda reflexão de como nós estamos diante de Deus, então cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós pensarmos e nos indagarmos: como eu estou diante do meu Deus? Como está a minha vida diante do Senhor? Se Jesus se manifestasse agora para buscar a sua igreja, como eu seria encontrado? Como está a minha aliança com o Senhor? Como está o meu pacto diante do Senhor? Eu tenho levado a sério a vida cristã? Ou eu tenho tratado com desdém o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim? É preciso que nós estejamos nos reavaliando. É preciso que nós estejamos, irmãos, com muita seriedade no nosso coração, com muito temor no nosso coração. É preciso que nós olhemos para a vida cristã, entendendo que foi pago um alto preço, e nós não podemos brincar com as coisas de Deus, nós não podemos brincar de sermos crentes, temos que levar a sério aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E é dentro dessa seriedade que o apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 12, vai nos chamar a atenção, porque nós sabemos que se nós não vigiarmos, nós ficaremos entrelaçados com tantas coisas deste mundo. Mas veja lá, Mike, para nós, Hebreus capítulo 12, qual que é a proposta nessa autoavaliação que nós fazemos? Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de... Que nuvem é esta? Que nuvem é esta de testemunhas? Que nuvem é essa que ele está se referindo? Você já parou para pensar? Os heróis da fé citados no capítulo 11. Pessoas que andaram com temor e tremor diante de Deus, com compromisso, com seriedade diante do Senhor. Pessoas das quais, entre colchetes, está lá, no meio de Hebreus capítulo 11, dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Olha para vocês verem a seriedade da coisa. E essa nuvem de testemunha, esse pessoal, irmãos, essa galeria de heróis da fé, são exemplos para nós de como nós devemos lidar com a vida cristã, de como nós devemos com seriedade tratarmos das coisas de Deus. Para tanto, nós não podemos ser crentes geográficos. Eu sou crente no bairro de Santa Mônica, mas se eu viajei, eu já me descaracterizei, já não sou mais crente. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou farrear, eu vou fazer tudo que tem direito, porque aqui não tem ninguém, né, da minha convivência. Não. Nós temos a marca de Cristo nas nossas vidas. Nós temos, irmãos, o selo da promessa de Deus. Nós temos uma aliança. Portanto, nós precisamos entender que, independentemente de onde quer que estejamos, na escola, no trabalho, na rua, ou com alguém, ou sozinho, nós devemos nos manter conservados, irrepreensíveis. Amém? E aí que nós temos, então, portanto, nós estamos rodeados, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo, vamos ler juntos? Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha lá, irmãos, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos aquilo que não provém de Deus, aquilo que não nos edifica, aquilo que não traz nenhuma edificação para nós como cristãos. Deixemos essas coisas. Fomos chamados para vivermos uma vida desembaraçada, uma vida sem apego àquilo que nos separa de Deus. É isso que o escritor da carta aos Hebreus está nos trazendo. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Pecado, no conceito mais simplório, nós temos aí que errar o alvo. É quando nós saímos
daquilo que é proposto para nós, quando nós extraviamos do caminho do Senhor. E quando isso acontece, nós precisamos converter o nosso coração. É o que Paulo está dizendo assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Então, se eu preciso me alinhar com o Senhor. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso renunciar aos meus pecados, eu preciso deixar os meus pecados, eu preciso abandonar os meus pecados, para que a minha intimidade com Deus não seja comprometida, para que eu não seja apenas um religioso, apenas alguém que cumpre um protocolo religioso, de adoração, de louvor, mas eu não estou preocupado com a minha intimidade com Deus. Intimidade com Deus é o que Deus está interessado, irmãos. Por isso que a Bíblia, em Gênesis capítulo 4, vai nos dizer que atentou, pois, o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus atenta para o ofertante, depois para aquilo que nós oferecemos a Ele, nunca o inverso. Às vezes nós achamos que Deus vai aceitar tanta coisa, mas Deus está interessado na essência cristã que está presente nas nossas vidas, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando firmemente, diz o versículo seguinte, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Eu não ouvi direito. Diga ao irmão que está ao seu lado, quem é o autor e consumador da nossa fé? Então, irmãos, nós somos chamados nessa noite a participarmos da ceia com gratidão no nosso coração, por tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, por tudo que nós somos em Cristo, e somos chamados a fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise da nossa vida, para que estejamos apegados a Deus, unificados a Deus. E aí cabe a você mesmo fazer a sua autoavaliação. Como você está diante de Deus? Como está o seu coração diante do Senhor? Ao sair daqui do templo, ao estar na sua casa, ao estar no seu trabalho, como tem sido você como cristão? Como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado os seus na sua casa? Como você tem se relacionado com a sua família? Às vezes com ignorância, com falta de educação e tantas coisas que não são características de um cristão. Às vezes citando palavrão, falando coisas que não deveria fazer. De uma boca não pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo. A boca que louva o Senhor não pode ficar glorificando o diabo. Então é preciso nós fazermos essa autoanálise nessa noite. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha intimidade diante do Senhor? Quantos estão entendendo? Todos estão comigo nessa noite? Amém? Esse é o olhar, irmãos, como oportunidade, repito, de fazermos uma profunda reflexão. A ceia do Senhor nos proporciona isso. É o momento da gente reaver, repensar, de nós estarmos olhando para dentro de nós mesmos, de como está a nossa condição diante do Senhor. E aqui, dentro desse ponto, irmãos, é importante a gente assumir o nosso próprio compromisso. Não fica passando para o outro, jogando para o outro. Não, eu estou assim porque fulano de tal, eu estou assim porque ninguém fez isso, eu estou assim porque alguém falou uma coisa. Não, irmãos. A salvação ela é individual. A aliança com Deus é individual. Se eu pudesse salvar alguém, eu salvaria primeiramente a minha família, os meus familiares. Eu rogaria a Deus para me dar um punhado de perninhas assim, igual uma aranha, e falaria assim para a minha família: pega um do lado, pega o do outro, vamos todo mundo. Não. A nossa missão, obviamente, é orar, é evangelizar, é pregar para os nossos, mas cabe a cada um deles tomar a sua própria decisão, porque eu tenho que cuidar da minha vida, você tem que cuidar da sua vida. Cada um de nós pensarmos de como nós estamos diante do Senhor. Amém? Amém? Nos versículos, irmãos, nós temos aqui dizendo também o seguinte, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos falar juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então eu olho para o passado com gratidão
e olho para o presente como uma oportunidade de Deus, que Deus está me dando de repensar, reaver, me consertar diante do Senhor, acertar as minhas redes e estar me aliançando com o Senhor, fortalecendo meu coração em Deus, porque isso vai produzir em mim uma perspectiva de uma visão futura, e nessa visão futura, irmãos, ela está recheada por uma viva esperança. Qual que é a viva esperança que nós temos? É que Jesus virá, até que Ele venha, Ele virá. Eu sei que muitos estão achando que Ele não vai vir mais, né? O irmão Pedro já havia, inclusive, dito a respeito disso, que muitos esclarecedores apareceriam, muitos dizendo onde está a promessa da sua vinda, mas nós sabemos que mil anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Deus não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas chegar-se-á o momento em que Deus dirá ao seu filho: vá buscar a sua noiva. E aí sim, irmãos, a igreja militante, nós que estamos aqui combatendo o bom combate, nós nos unificaremos, a igreja triunfante, que é composta por aqueles que já dormem em Cristo Jesus, e conforme o conceito bíblico, nós formaremos a grande assembleia dos santos, dos remidos em Cristo Jesus, daqueles que hão de herdar a vida eterna. E se nós ouviremos do bom pastor, do supremo pastor das nossas almas: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Você está pronto para ouvir isso? Está pronto para ouvir isso? Os santos que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Nos unificaremos no louvor, na adoração, onde não haverá mais tristezas, choro, dores, os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos da carne, enfim, isso não existirá mais. E nem a morte existirá mais, porque a vida de Deus reinará para sempre nos nossos corações. Amém? Temos uma viva esperança. Aí está o diferencial, irmãos, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Aqueles que não servem a Deus, eles transitam por essa terra apenas pensando que a vida é aqui e agora, morreu, acabou. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos confirmada pela unção, pela ação do Espírito Santo de Deus, que Cristo virá para buscar a sua igreja. Então nós caminhamos não dando murro assim ao vento, mas nós caminhamos na certeza de que nós fazemos parte do reino de Deus. Somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Amém? Vamos olhar nessa perspectiva. Gratidão, oportunidade de fazermos uma autoanálise da nossa vida e com os nossos corações cheios de esperança. Amém? Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, enche o meu coração dessa certeza de que eu estarei para sempre com o Senhor. Amém, amados? João 12, para terminar, o que nos diz João 14, para terminar, o que diz lá? João 14? Não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele vai dizer o quê? E quando eu for, e eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Está escrito aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Onde Ele está, nós um dia estaremos lá também. Aleluia! Amém? As dores do corpo cessarão, as ansiedades, as tormentas da vida, as tribulações já não existirão mais, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, amém? Vamos participar da ceia do Senhor, tendo essa perspectiva em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui os nossos oficiais, e eu vou pedir à irmã Lucimar para pegar o microfone. Cadê o microfone sem fio?
vai fazer uma oração a Deus. Vamos pedir para orar usando o microfone, em detrimento da nossa live, né, que também aí sai também a oração e a pessoa recebe a oração do outro lado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Oremos ao Senhor, apresentando os elementos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa noite, ó Deus, por estarmos aqui, Deus, reunido como corpo diante de Ti. Aleluia, Senhor. Trazendo, ó Deus, a nossa consciência, esse Sim, memorial, ó Deus. Trazendo, ó Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, Senhor. Porque se não fosse por esse sacrifício, nós hoje não estaríamos aqui, porque nós éramos imundos. Ó Deus, mas o Senhor se fez sacrifício por nós, derramando, ó Deus, o teu sangue na cruz do Calvário e nos purificando de todo o pecado, para que nós estivéssemos diante de Ti. Deus, diante de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus perfeito. Senhor, nesta noite, nós nos rendemos ao Senhor. Aleluia. Agradecido, ó Deus, por todo esse sacrifício, Sim, ó Deus. E nós, ó Deus, com gratidão, ó Deus, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque Senhor, nós fomos justificados pelo Senhor. Aleluia. Nós fomos regenerados por Ti, ó Deus. Nós fomos reconciliados contigo, Senhor. E nessa noite nós te agradecemos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tão grande sacrifício. Sim, muito obrigado, ó Deus, por esse amor incondicional. Aleluia. E que nós possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, devolvendo em ações de graça, nos rendendo a Ti, ó Deus. Sim, ó Pai. A Ti que fez todas as coisas por nós. Sim, Senhor. Deus, muito obrigado. Aleluia. E neste momento, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, todo esse simbolismo do pão e do vinho, ó Pai. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Pai, estar, ó Deus, derramando sobre nós, ó Deus, a Tua graça a cada dia. Deus, não que nós estamos comendo o corpo do Senhor, nem bebendo o sangue do Senhor, mas é um simbolismo, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, quando reuniu os seus discípulos, ó Deus, celebrando a última Páscoa, o Senhor disse: hoje é o último dia que estarei comendo com vocês, mas um dia estaremos celebrando diante de Ti, ó Deus, ó Deus, com o corpo glorificado, celebrando eternamente, ó Deus, por tão grande amor. Glória a Deus. Deus, muito obrigado. Aleluia. Por todo o sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Amém. Senhor. Aleluia. Nós vamos receber os elementos e a orientação da palavra. Se você é crente, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você está convidado a participar da ceia conosco. Porém, ao pegar os elementos, você deverá esperar para que juntos estejamos participando deste momento tão memorável. Amém? Vamos louvar o Senhor enquanto isso, enquanto recebemos os elementos. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Você que está na sua casa, louve ao Senhor conosco. Pega aí o pão, pega aí também o suco de uva e participe conosco da ceia do Senhor. Se você conhece, cante. Purificar a sua vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Eis-me aqui.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Faça deste cântico a sua oração nessa noite. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare isso ao Senhor. Oh, aleluia. Nós estamos aqui, Pai, rendidos a Ti, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua fidelidade. Aleluia. E tu és Aleluia. minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Aleluia. E pra Glória a Deus. sempre cantarei. Louvado seja Deus. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar nesse momento? Vamos cantar mais uma vez. Aqueles que puderem, fiquem de pé no seu lugar. Transforma esse cântico na sua oração nessa noite. Eis-me aqui, Oh, aqui você pode glorificar a Deus. Aqui você pode dar glória a Deus. Você pode bendizer ao Senhor. Aqui é o lugar para você abrir a sua boca e glorificar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Minha vida dou Entregamos a Ti a nossa a vida. ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode glorificar a Deus, igreja. Abra sua boca, glorifique o nome do Senhor. Aleluia.
com gratidão no seu coração, bendiga o nome do Senhor. Com análise introspectiva, olhando para dentro de si mesmo, glorifique o nome do Senhor. Com uma viva esperança no seu coração, glorifique o nome do Senhor. Ele está neste lugar, a presença do Senhor é real. Aleluia. Oh Senhor Espírito Santo, que renova. Oh Senhor Espírito Santo, que aquece o nosso coração. Envolve a Batista Rema, envolve a igreja do Senhor neste lugar. Ó Senhor Espírito Santo, é promessa do Senhor que o poder do Altíssimo nos envolveria. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Pega, meu amado irmão, o primeiro elemento agora, o pão. Louvado seja Deus. Levante o pão, símbolo do corpo de Jesus moído por nós na cruz do Calvário. O profeta Isaías nos diz que aprove a Deus moê-lo a nosso favor. Então glorifique ao Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Amados, digam comigo assim: e na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Aleluia. Levante agora o segundo elemento. Louvado seja Deus. E diga comigo assim: semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice em memória do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero convidar o João Vitor para fazer essa oração a Deus. Aleluia. Pai, graças te damos por essa noite. Graças te damos, ó Deus, por essa ceia. Ó Pai, que possamos lembrar todos os dias, não somente hoje, Deus, o sacrifício do Senhor. Que possamos, ó Deus, viver nossas vidas adorando ao Senhor através das nossas atitudes, ó Deus. Que nossas palavras, nossos pensamentos, ó Deus, possam glorificar o Senhor. E que possamos falar do Senhor, ó Deus, da Tua palavra para mais pessoas, ó Deus, que estão lá fora. Sim, ó Pai. Nós oramos, Deus, por cada um que está aqui presente, por aqueles que não vieram, Deus, por suas famílias, por sua saúde, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, que possamos ser bênçãos na vida de cada pessoa, aleluia, Deus. Senhor. Possamos abençoar, Deus, a vida de cada um. Nós Glória oramos, ó Deus, e entregamos essa noite. Nós oramos, ó Deus, também por Israel. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa, Deus, nesse lugar e em outros lugares, Deus, que ainda não conhecem o Senhor. Que a Tua palavra possa ser pregada, Deus, em todo lugar. Aleluia, Pai.
Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aplauso, se assente no seu lugar.